em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Vamos aprender um pouquinho mais hoje. Quantos querem aprender? Não? Ninguém quer não? Glória a Deus, aleluias, aleluias. Pega a tua Bíblia aí. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho a palavra, vamos aprender um pouquinho de Deus, e é muito importante isso, né? Neemias capítulo 2, verso 17 em diante. Neemias capítulo 2, verso 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis se rebelarmos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eu estava por volta de 1h30, 2h da manhã, deitado, e Deus começou a falar comigo, me dando essa palavra. E de meia hora, de 10 em 10 minutos, vinha alguma coisa. E eu pegava o celular no bloco de anotações e anotava. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus fala conosco, nós devemos ser rápidos. Porque senão a gente esquece. Essa é a verdade. E eu comecei a escrever o que Deus estava falando comigo, o que Deus estava me mostrando. E eu quero compartilhar um pouco com vocês nessa noite do que Deus tem me mostrado, do que Deus tem me feito ver. E eu sei que Ele vai falar ao teu coração. O tema desta palavra hoje é artimanhas. Olha que coisa, artimanhas. Quando eu olho para a igreja, e já há algum tempo tenho olhado para a igreja, e muitas vezes nós procuramos as pessoas a quem responsabilizar por cada ato, por cada coisa que está, por cada situação que está acontecendo. E por algum tempo eu vinha lutando com essas coisas para que isso não prosperasse. Mas vi que minhas forças eram inúteis, porque a questão não era física, a questão era espiritual. E Deus começou a falar comigo a respeito disso. Tirei uma semana para jejuar, para orar. E algo que Deus fez diferente foi que todos os dias dessa semana eu precisaria estar na igreja. E eu precisaria orar na igreja. E eu precisaria clamar aqui. Mas eu não clamei para que Deus me desse dinheiro, para que Deus me desse condição financeira, para que Deus me desse um carro. Não orei para isso. A única oração em todos os dias que eu fiz foi: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero poder ter mais intimidade contigo, porque quanto mais intimidade eu tiver contigo, mais sensível estarão os meus ouvidos e mais sábia serão as palavras que saírem da minha boca. Por isso essa palavra, artimanhas. Quais são as artimanhas que Satanás usa para dividir, para destruir, para
impedir que algo seja edificado. Vamos lá, queridos. Como estavam os muros e a cidade? Como estavam os muros e a cidade? Em Neemias capítulo 1, nós vemos que um dos parentes de Neemias chegam e ele pergunta como é que estava a situação da cidade. E ele responde: a situação não é boa, o povo está passando fome, o povo não tem onde morar, o povo está na miséria. Os muros foram queimados e derrubados, as portas foram queimadas. E a Bíblia diz que Neemias chorou, lamentou e orou a Deus e jejuou até que o rei pudesse falar com ele, perguntar o que estava acontecendo, por que ele estava com um semblante tão triste. E aprove o Senhor fazer com que aquele rei liberasse Neemias para ir a Jerusalém edificar os muros. Mas pastor, um homem sozinho edificar os muros? Entenda uma coisa, tudo começa por um. Tudo começa por alguém que está inconformado com algo, e esta pessoa vai se mover conforme seu nível de inconformidade. Portas assoladas, portas queimadas e monturos. O que precisava? Precisava de reconstrução. Talvez muitos estejam totalmente destruídos por dentro e precisam de quê? Talvez muitos foram desfeitos pelo propósito pelo qual Deus havia feito, e foram completamente desconstruídos e reconstruídos em algo que Deus nunca preparou, nunca quis que você fosse, ou que eu fosse, que nós fôssemos. O muro estava derribado, o muro estava destruído e precisava ser reconstruído. Eu aprendi algumas coisas. É quando alguém se levanta para começar algo grande, ou algo que o Senhor chamou, sempre aparecerá os incrédulos para colocar seus argumentos. Por quê, pastor? Porque é todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que serve a Deus, sempre terá grandes sonhos e terá também grandes desafios para vencer, para conquistar. E olhando esse texto e percebendo que sempre haverá pessoas que se levantarão contra o quê? Contra um propósito de Deus. Sempre levantarão-se argumentos incrédulos que vão colocar seus argumentos, e muitas vezes eles são influenciadores, influenciam muito forte. Por quê? Porque conseguem enxergar apenas o reino físico, não conseguem enxergar o reino espiritual. Por quê? Porque não se prepararam para isso. Porque não se preparam para isso. E uma das palavras mais usadas por pessoas incrédulas, ou por pessoas que são simplesmente pessoas que enxergam apenas o físico, só conseguem enxergar o que os seus olhos mostram. Uma das frases que ele muito usa é: eu sou realista. Qual era a real situação de Jerusalém? A real situação de Jerusalém era portas queimadas, muros derrubados, cidade destruída. Essa era a realidade. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que a realidade dos muros, a realidade dos portões eram queimados e destruídos. Mas Deus levantou uma pessoa, colocou nele no coração, para que ele reedificasse os muros e colocasse as portas da cidade de Jerusalém. O que é isso, pastor? É o que Deus está dizendo hoje. Talvez você está vendo uma situação, você está olhando para um caso e você diz: não tem mais jeito, e você diz: já foi, e você diz: olha, eu vou deixar isso de lado, eu vou continuar a minha vida, eu vou continuar seguindo isso e aquilo. Por quê?
Porque você é realista. Hoje nós vivemos em um mundo em que os crentes e os não crentes, os crentes e os incrédulos que dizem ser crentes, estão completamente realistas. E eles precisam enxergar, não só o físico, mas enxergar e viver por aquilo que a Bíblia diz. Eles precisam crer naquilo que a Bíblia diz. Qual é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o inimigo faz no meio da congregação, no meio do povo de Deus? Qual é, pastor? E eu olho e enxergo claramente. Ele, lá no verso 8, ele quer atacar e gerar confusão. Olha que coisa. Atacar e gerar confusão. Sabe, Tobias, Sambalate e Gesem, o arábio, essas pessoas, esses homens, eles não conseguiam enxergar que eles estavam lutando contra a vontade de Deus e não contra homens. Muitos de nós, muitas vezes, queridos, nos deparamos lutando contra a vontade de Deus em nossas vidas. Contra a vontade de Deus para a sua igreja, contra a vontade de Deus para o ministério. Muitas vezes nos tornamos como Tobias, como Sambalate, como Gesem, que querem de alguma forma ou se permitem ser usados nas sutilezas para dividir, para separar. E essa é a estratégia de Satanás para enfraquecer o ministério, para enfraquecer a nossa unidade. Por quê? Você quer ganhar uma guerra? Divida-os. Faça com que eles briguem entre si. E aí se divide. E quando nos dividimos, enfraquecemos. E quando enfraquecemos, o inimigo nos derrota. Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é um lugar físico, é nos lugares espirituais celestiais. Entenda uma coisa: há demônios que estão trabalhando contra nós 24 horas por dia. Há demônios que estão, há legiões de demônios que estão sempre fazendo algo, sempre trabalhando para materializar uma maldade, para materializar a morte de alguém, para materializar o sofrimento de alguém. É por isso que essa passagem diz que a nossa luta não é contra pessoas. A passagem diz que a nossa luta é espiritual. Sabe, o inimigo, ele vai tentar nos impedir. O inimigo vai tentar trabalhar com a nossa mente, com o nosso achismo, com os nossos pensamentos. Ele vai tentar com que nós marquemos a nossa posição. E marcando a nossa posição, nós não vamos arredar o pé. Porque muitas vezes o orgulho não permite isso. O orgulho não permite que nós dizermos que erramos, que não permite que nós possamos pedir perdão. Por quê? Porque o orgulho está ali. Ele vai tentar nos impedir, queridos, de crescer, de realizar os nossos projetos, nossos sonhos. Por quê? Porque a vontade do diabo é frustrar você. Porque o desejo do diabo é acabar com a igreja de Cristo, a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Sabe, se o inimigo já passou, se o inimigo já está trabalhando, é porque havia brechas no muro. Se porventura estiver havendo confusão, contenda, brigas, é porque o inimigo já passou pela brecha dos muros. E nós não fechamos esses muros, essas brechas. Sabe,
Se Ele nos paralisou, foi porque deixamos Ele fazer isso. Não sei se você se lembra de uma frase que o ex-ministro da Economia dizia: mais Brasil, menos Brasília. Vocês lembram disso? Lembram disso? A nossa frase tem que ser: mais Deus e menos eu. Por quê, pastor? Porque quanto menos é você e mais Deus em você, toda a tua história muda. Os rumos da nossa vida mudam. Quando há brechas, o inimigo entra e ele gera confusão. Se ele nos paralisou, foi porque deixamos ele fazer isso. Foi porque permitimos. Foi porque não agimos conforme o que a palavra diz. Foi porque não agimos com sabedoria. Foi porque não agimos para edificar, mas sim para destruir. Porque fomos, em outras palavras, fomos sutilmente enganados e fizemos coisas, queridos, que trouxeram consequência, porque achávamos que estávamos certos, que tínhamos a razão, e não estávamos enxergando ou vendo que quem estava trabalhando era Satanás. Infiltrar-se para gerar confusão. Era isso que os Sanbalates, o Tobias e o Gesem queriam fazer. Infiltrar para parar a edificação dos muros. É isso que os inimigos, os nossos inimigos que são espirituais, é isso que Satanás quer fazer. Infiltrar-se para gerar em nosso meio confusão e paralisar a obra. Sutilmente. Neemias capítulo 6 diz assim, verso 3. Ali diz que eles chamaram Neemias para uma reunião. Está assim um texto dizendo: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Aprenda uma coisa: como igreja nós estamos fazendo uma grande obra. Como igreja recebemos uma missão. Como igreja, queridos, levantamos o estandarte de Cristo, a bandeira de Cristo. Como igreja temos uma missão a cumprir. Mas muitos preferem se perder, queridos, em coisas tão pequenas. Eu olhando para essa passagem, Deus falava comigo claramente: vocês estão deixando de edificar para ir conversar com Tobias, com Sanbalate, com Gesem. E isso tem feito a obra parar. Sabe, uma das primeiras estratagemas utilizado pelos inimigos de Neemias, qual foi, pastor? Foi a diplomacia. Ele manda uma carta e chama para conversar. Vamos nos reunir para conversar. O lugar da reunião aonde eles estavam chamando Neemias era de viagem um dia. Ele perderia um dia só de viagem para essa reunião e mais um dia para voltar, se voltasse, porque o lugar aonde havia marcado a reunião era um lugar de inimigos que odiavam o povo de Deus. Ele disse: faço uma grande obra, não tenho tempo para vocês, não tenho tempo para o que vocês dizem, não tenho tempo para o que você está falando, não tenho tempo para os seus milindres. Eu estou fazendo uma grande obra. Se todo crente entendesse, eu digo todo crente que caminha com Deus entendesse que está fazendo uma grande obra, que foi chamado por Deus para refletir a glória de Deus, ele estaria muito, muito além
do que está hoje. Muitas vezes nos perdemos nas sutilezas de Satanás. Muitas vezes nos chateamos, muitas vezes estremecemos, muitas vezes queremos desistir, porque por causa de sutilezas, porque nós olhamos para o irmão e dizemos: é esse irmão que está fazendo isso, é aquele irmão que está fazendo isso. Não, irmão. A nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta é espiritual. Satanás tem trabalhado sutilmente para destruir a igreja de Cristo. Satanás tem trabalhado sutilmente para destruir os princípios bíblicos, a família. Satanás tem trabalhado sutilmente para destruir as nossas crianças, os nossos jovens, para destruir casamentos. Ele tem trabalhado sutilmente, lançando pequenos dardos. Por quê, pastor? Ele tem alcançado êxito. Por quê? Porque nós não estamos preparados para entender o que está acontecendo à nossa volta ou no reino espiritual. E aí somos paralisados por falta de entendimento. E aí nós vemos o que é gerado, confusão e tantas coisas mais. Por quê? Porque nós ainda não reconhecemos, nós ainda não temos a convicção de qual é a nossa missão como igreja. E aí nós vamos ficar fazendo programação, show e eventos e isso e aquilo. E a igreja vai estar se enchendo de programação, de shows e eventos e tantas outras coisas mais. Sabe por quê? Porque quanto mais evento, quanto mais show, mais gente chega. E mais gente sai. E é um lugar, igreja é um lugar para ter paz, igreja é um lugar de tratamento, de cura, de restauração. E muitas vezes passamos a ser igreja local de descartar homens, mulheres, jovens, crianças. Torna-se um local de fofocas, torna-se um local de disse-me-disse, torna-se um local de um irmão odiar o outro, torna-se um local, queridos, de pecados escondidos e tantas outras coisas mais. Por quê? Por quê? Isso não começa, queridos, de uma vez. Isso começa por um processo, até que chega a um nível, queridos, que se torna insuportável. Em um nível em que ferimos as pessoas, em que jogamos as pessoas fora, em que pisamos as pessoas de tal forma, porque essas pessoas acham que têm autoridade de pisar nas pessoas. Por quê? Porque são pastores, porque são líderes, ou porque têm algum cargo, alguma função. Diz, e nós como pastores somos cuidadores, nós cuidamos, e muitas vezes nós perdemos tempo. Você perde tempo com coisas que não vai trazer proveito nenhum para você. Satanás usou a diplomacia. Vou dizer uma coisa para você, queridos, não se chateie com o que eu vou dizer. Não existe democracia no Evangelho. Não existe democracia na igreja. Por quê, pastor? Se houvesse democracia na igreja, a igreja estaria que nem o Brasil. Uma guerra entre pessoas. A igreja tem um manual, a Bíblia, que somos regidos por ela, e tão somente por ela. Não existe diplomacia na Bíblia, mas existe a palavra de Deus, que é verdadeira e que é única. Quando diz amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, quando diz que o salário do pecado é a morte, quando diz, queridos, eu poderia citar aqui a noite toda, o dia todo, tantos versículos que a Bíblia diz, que a Bíblia fala. Não existe democracia em igreja, existe sim o manual de fé, as regras que estão na palavra de Deus, que foram inspiradas por Deus. Ele
diz, por que eu cessaria esta obra? Por que eu ia parar esta obra para atender vocês? Vou falar uma coisa para você: quando você para de fazer algo que Deus te chamou para fazer, ou de fazer algo importantíssimo para dar ouvido a coisas que não tem nada a ver com você, Satanás consegue te paralisar, Satanás consegue te frear, e o teu sonho não se realiza porque você está parado, e demora muito mais. Sabe por que ainda não temos 500, 1.000, 2.000 pessoas nessa igreja? Sabe por quê? Porque sempre somos parados por coisas tão pequenas. Tão pequenas. E nós poderíamos apenas dizer: vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos conversar. Mas trabalhando. Pastor, quando vocês estão trabalhando, existe ameaça, sim. Mas Sanbalate e Gesem, eles enviaram uma correspondência convidando a Neemias para que fosse até o vale de Ono. Fazer o quê? Conversarem. Neemias não perdeu tempo. Por quê? Porque ele não tinha nada mais a declarar para aqueles homens. Nada mais a declarar. Como assim, pastor? Porque ele estava respaldado pelo rei. O rei deu a ele cartas. O rei deu a ele autorização para edificar. E ele não tinha que dar ouvido mais nada a ninguém. A quem você tem dado ouvido? Muitas vezes, ou quase sempre, nós perdemos as bênçãos de Deus. Nós perdemos a oportunidade de alcançarmos um lugar mais alto. Sabe por quê? Porque queremos entrar em vários lugares. Porque nos chateamos com coisas, queridos, que Deus não nos chamou para estarmos fazendo. Ou para falar, ou algo assim. Nós estamos fazendo uma obra, não podemos parar. Esta obra tem a assinatura e a autorização do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nada, você não pode permitir que alguma coisa pare você, que alguma coisa influencie você para fazer que você pare da missão pela qual você foi chamado a este lugar. A outra estratégia que os inimigos usaram: disfarçado de religiosos. O disfarce da religiosidade para entrar no meio. Como assim, pastor? Está lá, verso 10 e 13. Eles não desistiam, queridos, de ir contra Jerusalém. Eles não desistiam de ir contra aquela obra. Eles não paravam. Por quê, pastor? Porque eles tinham um objetivo: destruir. Ah, pastor, eu quero é o bem, eu quero o melhor, queridos. Muitas vezes esse bem, esse melhor que você quer, não é da forma que nós queremos, mas da forma que Deus quer.